Oi, gente, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos. Nós estamos aqui hoje muito felizes, depois de uma belíssima e tensa vitória no domingo, coroada aí com o título do Campeonato Carioca. E o trabalho não para, o trabalho continua. E agora vamos para o Campeonato Brasileiro e temos novidades. Temos novidades na operação do estádio e temos novidades no programa de sócio-torcedor, Sou Botafogo. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Fernando, nosso vice-presidente executivo, que vai falar sobre as novidades do estádio. Bom dia a todos. A primeira coisa que nós pretendemos fazer nesse início do Campeonato Brasileiro é demonstrar o profundo respeito do Botafogo pelo sócio e pelo botafoguense. O tempo todo nós passamos vendendo pacotes, vendendo ingressos, e, na verdade, o torcedor deve sempre se perguntar: é um bom negócio, não é um bom negócio, compensa comprar um pacote, não compensa comprar um pacote? Porque sempre ele faz essa análise baseada no preço do pacote, comparado com alguma coisa que ele não sabe exatamente o que são o preço dos ingressos. Então, nós estamos estabelecendo, para esse ano, no Campeonato Brasileiro, para cada setor, um preço mínimo e um preço máximo que serão praticados ao longo do campeonato. Então, vocês vejam na tela que já está colocada ali, que no setor norte, o preço mínimo será de R$20, com o máximo de 40. O que significa esse mínimo e esse máximo? Que qualquer que seja o jogo que seja realizado no Campeonato Brasileiro do Newton Santos, comando do Botafogo, nós não praticaremos um preço inferior a R$20, mas também não passaremos dos 40. Então, e esse preço vai variar certamente em função da importância do jogo, da situação do Botafogo na tabela do campeonato, do horário do jogo, do dia do jogo. Então, todos aqueles efeitos que levam a maior ou menor presença de público servirão como balizadores para a precificação daquele jogo. No setor leste, 40 e 60, no setor oeste, 50 e 80, e no setor sul do visitante, nós sempre praticamos o preço igual ao do leste, 40 e 60. Então, vocês vejam os preços médios, R$30 para o setor norte, faz R$50 para o leste, são R$65 para o oeste e R$50 para o visitante. Então, em vista desses preços, será muito mais fácil para o torcedor tomar uma decisão de por que ele deve aderir ao programa. Nós temos certeza que, ao ser feita essa análise, assumir esses compromissos pelo Botafogo, ele vai verificar que é extremamente compensador adquirir o pacote sócio-torcedor. Mas isso é uma coisa que nós vamos dizer, é uma coisa que ele vai poder constatar. Importante também nós falarmos, nesse momento, sobre alguma coisa que nós já vínhamos praticando, mas que agora se tornou uma marca registrada do Botafogo, uma característica do estádio Newton Santos e, principalmente, uma característica que dá segurança ao torcedor e que ajuda, de uma certa forma, a acabar com uma das piores atividades existentes no entorno do estádio, que é o cambismo. Todos os acessos ao estádio serão feitos ou através de carteira do sócio-torcedor, ou através de ingresso físico comprado na bilheteria, isso continua existindo, mas as vendas pela internet e gratuidades, vendas pela internet e cortesias, só serão possíveis, o acesso só será possível através do voucher seguro. Lembrando, o voucher seguro é uma evolução daquele voucher que existe, por exemplo, para entrar no aeroporto, quando ele vai viajar, baixa o QR Code, coloca no celular e se apresenta no aeroporto. Aquele QR Code
é o mesmo quando eu recebo da companhia aérea o meu código de reserva, o meu cartão de embarque, aquele cartão não se altera entre a hora que eu fiz o meu check-in e a hora que eu me apresentei no portão. Então, teoricamente, qualquer pessoa poderia utilizar-se daquele QR Code. Eu passo para o telefone, faço um copy print e envio por e-mail, a pessoa abre e passa pelo gate, teoricamente. Logicamente, existem outras seguranças, verificar a identidade e tal. O que é o voucher seguro? O voucher seguro é a garantia de que aquele voucher não pode ser passado para nenhuma outra pessoa, porque ele, a cada 30 segundos, uma vez recebido, ele fica adormecido no telefone de quem comprou o ingresso, de quem está utilizando uma cortesia, ele fica adormecido no telefone. Na hora da abertura dos portões, ele acorda e a cada 30 segundos esse processo já está instalado naquele telefone, não é possível transferir para outro telefone, já está instalado no telefone de quem baixou e a cada 30 segundos o QR Code muda. E ele só consegue acessar o estádio se ele apresentar, na hora que ele está acessando, exatamente na hora, minuto e segundo que ele está acessando, o QR Code correspondente daquele horário. Ele apresenta na catraca, é lido e logo em seguida ele é anulado. Então, com isso nós esperamos, primeiro, não existe mais a troca, né? A taxa de conveniência que era paga pela compra da internet, que na verdade era uma taxa de inconveniência, que a pessoa pagava mais e tinha que chegar aqui no estádio e trocar em algum lugar enfrentando fila, acabou. Ele compra pela internet e se apresenta diretamente no local de acesso e acessa com o seu telefone. Para as cortesias, que infelizmente, eventualmente são vendidas, acabou-se também. Porque quem receber uma cortesia receberá uma senha, um código. Com esse código, ele resgatará um QR Code no site, resgatará o voucher seguro e entrará com o voucher seguro. Sendo que esse resgate, no caso da cortesia, só pode acontecer até 6 horas antes do início do jogo. Então, um jogo que começa às 16 horas, até 10 horas da manhã, quem tem cortesia troca. Após 10 horas não troca mais, exatamente para evitar a venda da própria senha pelo cambista na porta do estádio. Então, e só lembrando que, ainda um passo adiante, nós queremos nos caracterizar por um clube e por um programa sócio-torcedor e por um clube que tem relacionamento com o seu torcedor como aquele que está sempre um passo adiante. Então, nós já, desde o início do ano, não cobramos mais taxa de conveniência. Qualquer torcedor que compra o ingresso da internet, ele não paga taxa de conveniência. Ou seja, nós não só acabamos com a inconveniência de ter que trocar, como acabamos com a cobrança da taxa de conveniência. Nós entendemos que o torcedor comprar pela internet é uma escolha que ele faz e que essa escolha, muitas das vezes, é benéfica para o clube. Se nós pudéssemos vender todos os nossos ingressos pela internet antecipadamente, seria ótimo. Acabaria todo aquele tumulto de compra na hora e tal. Então, não é uma visão de que é um ganha-ganha. O torcedor ganha ao não pagar. O Botafogo ganha ao vê-lo comprando antecipadamente o seu ingresso. E, para finalizar a minha parte, falar sobre gratuidade. As gratuidades do futebol sempre representaram um problema relativamente sério, mas talvez nunca enfrentado com o foco que mereceria. Não existe na lei da gratuidade nenhum limite às gratuidades. Da mesma forma que a meia entrada também não tinha limite até bem pouco tempo atrás, depois foi estabelecido por lei o limite de 40% da carga, para a gratuidade não existe limite legal.
a não existência de um limite legal cria uma situação extremamente perigosa, mas desconfortável e que pode nos levar a uma situação perigosa. Imagine um jogo que está vendido, as pessoas estão procurando e nós temos sempre aquela dúvida: quantos ingressos eu reservo para a gratuidade? Então, criou-se um paradigma de que 10% dos ingressos de cada setor, ou 10% da carga, seriam suficientes para atender. Esse número atendia dias sim, dias não, porém, sempre se tentava julgar, pô, não está tão cheio desse setor, bota no outro, mas sempre correndo o risco. Imagina um setor que tenha 10 mil lugares, reservamos 10%, ou seja, 1.000 lugares para gratuidade, vendemos 9 mil ingressos. E na hora aparecem 2.000 pessoas querendo gratuidade. E, por força da lei, e no entendimento tanto do IGEP quanto das autoridades que atuam no futebol, este número 1.000 que nós reservamos não é um problema que seja... Nós temos que nos virar. Então, tem que botar 2.000 pessoas para dentro. Como é que eu boto 2.000 pessoas para dentro se só tem lugar para 1.000? Então, isso cria um problema de segurança, na verdade. Eu começo a superlotar alguns setores, ou posso superlotar alguns setores. Esse problema, nós viemos convivendo com ele, não gostando muito, mas sendo obrigados a conviver. Entretanto, recentemente, uma lei estadual reduziu o limite da gratuidade para 60 anos. A redução do limite para 60 anos, certamente, aumentou em muito a procura, o número de ingressos de gratuidade, né? Há 60 anos, agora, nós temos que entregar gratuidade. Até o Padilha, que eu acho que vai entrar de graça agora. Então, se apresentou uma situação bastante desconfortável e cuja responsabilidade, esse é o pior, a responsabilidade por qualquer problema que venha a ocorrer é do clube. Não é da lei, não é do clube. Então, nós víamos discutindo já isso há 2 semanas atrás e, coincidentemente, a FERJ teve o mesmo entendimento nesse jogo Vasco e Botafogo e é o procedimento que nós vamos passar a adotar já a partir do jogo contra o Palmeiras. As gratuidades somente serão fornecidas mediante pré-cadastramento e retirada da gratuidade antes do jogo. Então, nós não vamos ter surpresas. Se eu tiver 10.000 pessoas cadastradas para receber, nós vamos reservar 10.000 lugares para elas. Como essa reserva ela tem que ocorrer antes que eu venda os ingressos todos, então foram estabelecido ali um prazo de 24 horas antes da partida. Então, a pessoa vai ter que comparecer ao local, fazer o seu cadastramento, receber o seu ingresso e, no dia do jogo, apresentar o ingresso com o documento que comprova que é ele mesmo no local de acesso. Uma vez mais, nós vamos manter, eu gosto de dizer porque o Botafogo atualmente é o programa de vanguarda, não tenham dúvida disso, comparem com qualquer programa de sócio-torcedor ou qualquer serviço de atendimento ao torcedor. O nosso sócio-torcedor, já há mais de um ano, ele pode fazer a reserva da gratuidade. Esse serviço de reserva da gratuidade significa que eu sou sócio-torcedor, mas quero levar o meu filho que tem direito à gratuidade, eu quero levar o meu pai que tem direito à gratuidade. Eu faço o meu check-in e, ao mesmo tempo, eu posso pedir uma gratuidade, ou 2 gratuidades. Eu quero gratuidade para o meu pai e gratuidade para o meu filho. Até 5 gratuidades ele pode solicitar. Ele preenche esse cadastro, coloca lá o nome do pai, o nome do filho, os dados, e, ao chegar, recebe um documento, e esse é como quase igual ao torcedor normal hoje, que tem direito à gratuidade. Ele recebe o voucher e, ao chegar no portão, ele apresenta o voucher, documento de identificação e recebe o ingresso para acessar o clube. A diferença é que ele não chega com o ingresso, mas chega com o voucher. Enquanto quem for
trocar a gratuidade das bilheterias, vai sair com o ingresso à bilheteria. Então, essas são as pequenas novidades, grandes, que a gente acredita que vai impulsionar ainda mais o programa sócio-torcedor e facilitar a vida do botafoguense, que mesmo não sendo sócio-torcedor, veio ao estádio a adquirir seu ingresso. Pessoal, só para complementar o que o Luiz Fernando falou, uma coisa importante é que o insumo da gratuidade, o cambista não se animar de pegar a gratuidade de pessoas que têm direito e não virão ao jogo, o insumo será diferenciado e é importante deixar bem claro que será identificado com o nome e identidade, o documento da pessoa, do usuário. Então, não adianta uma pessoa comprar um ingresso de gratuidade achando que é só passar na catraca. Ela vai ter que comprovar o direito novamente na catraca. A reserva é só para poder garantir o planejamento da ocupação. Agora, o Paulo Klemberg, vice-presidente administrativo, ele vai explicar as novidades do programa e as vantagens para quem quer e deve ser sócio-torcedor. Bom dia. Seguindo aqui essa parte, linkando o que é o aspecto do estádio, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre as novidades com relação ao programa do Sou Botafogo. Bem, só para situar, atualmente nós temos um pacote chamado temporada, que começou desde o início do ano, né, a partir do Campeonato Carioca, e ele dá direito ao torcedor, ao sócio-torcedor, todos os eventos que o Botafogo venha a realizar no estádio Newton Santos, né? Então, isso é um pacote que já existe, né, ligado ao futebol, e ele já existe e está em dia, né? Ou seja, o Botafogo começou com o Campeonato Carioca, ele agora vai entrar no Brasileiro, ele vai ter jogos na Sul-Americana, enfim. Esse é o pacote que hoje, e todo ano, a gente vai ter como se fosse um season ticket, né, com relação ao estádio. Bom, então nós chegamos agora com outro processo de muitos dos torcedores, de repente, não querem utilizar aquela temporada e eles especificamente desejam o pacote do Brasileiro, né? Então, diante dessa necessidade, dessa expectativa do sócio, então a gente está trazendo o pacote do Brasileiro, que ele vai atender aos 19 jogos que o Botafogo terá aqui no Newton Santos. Então, basicamente, ele não, vamos dizer assim, ele não engloba a Sul-Americana, né? Então, ele é um pacote especificamente com relação ao pacote aos jogos do Brasileiro. Os jogos da Sul-Americana estariam atendidos pelo pacote temporada, tá? Então, são produtos distintos, dependendo do tipo de anseio do nosso torcedor. Bom, então, com relação, como o Luiz comentou, a gente já estabeleceu os preços, né, para o estádio, né? Então, vai ser a maneira que o torcedor vai fazer para quem especificamente está olhando o plano do Sou Botafogo como um plano de acesso, porque nós temos outras ativações que a gente oferece para o sócio-torcedor, por exemplo, pessoal de fora do Rio, que, de repente, não vai ter interesse no pacote do Brasileiro, pela característica do pacote, porém, ele já utiliza esse programa através do plano do Botafogo no Coração, que é o tal dos 14,90, que tem os benefícios, ele tem algumas possibilidades que hoje o programa já atende. Então, com relação ao pacote, a gente lançou ali aquela ideia, volta ali a logo, né? Então, essa logo do programa, do pacote do Brasileiro, é importante trazer essa parte do seja titular absoluto no Brasileiro. O que traz por trás dessa frase é o seguinte: a gente precisa que o sócio-torcedor se sinta parte do nosso programa, do nosso time, da nossa meta de estar junto nesse Campeonato Brasileiro. Essa logo,
ela traz toda a questão da nossa percepção da necessidade do torcedor estar conosco, né? Seja titular, esteja conosco. Como o Luiz comentou, foi feito um estudo ano passado que mostra que o programa do Sou Botafogo é um programa que tem uma característica muito de dar acesso ao seu torcedor, né? Do ponto de vista de valores. Então, agora a gente está trazendo essa novidade dele poder, inclusive, comparar com os valores do estádio, né? Que é basicamente a conta que o sócio-torcedor faz nesse momento. Ok? Vamos seguir. Bom, então, então aí o quadro, né, que a gente, hoje o pessoal já conhece bem, os setores do estádio, né, o que a gente chama o setor norte, é o setor que a gente considera o setor popular, né, onde o pessoal gosta, porque a cadeira é plana, ele pode pular, ele pode... então, essa é a característica, a gente está mantendo esse nível de preço, vocês percebam, que a gente já está lançando, quem quiser entrar no site agora, já está disponível para nível de compras, tá? Então, o setor norte, ele pagaria R$ 190, podendo parcelar em 8 vezes. No fundo, não é um financiamento, né? O que a gente tem é o seguinte, não, desculpe, é um parcelamento, não é uma mensalidade. O caso é o seguinte, ele vai poder pagar os 190, terá inclusive um desconto se pagar à vista, porém, poderá parcelá-lo em 8 vezes. E se a gente for fazer a conta, considerando 19 jogos aqui no Rio, o preço sairia por R$ 10 cada jogo. Então, isso é aí ele vai começar a ver, bom, eu pago aqui 10 e no jogo vai ser entre 20 e 40, né? E a média é 30. Então, por exemplo, eu não sei se o Luiz Fernando chegou a comentar, o jogo do Palmeiras, os preços serão de R$ 30 para norte, 50 a leste e sul e 60 a oeste, né? Então, a gente considerou o jogo como um jogo médio, é o primeiro jogo, é um jogo que vai ser, inclusive, a entrega das faixas, a gente vai ter uma festa aqui dentro do estádio, numa segunda-feira, às 8 horas, então, a gente estabeleceu como aquele preço médio com relação àquilo que a gente estabeleceu para o programa dos jogos em si. Tá? Então, teria lá os 190, 10 por jogo, a leste, que é onde se concentra boa parte da nossa torcida, né? Ela já se acostumou a ficar ali, né? Que aparece na TV, então tem os grupos aí mais animados, né? Então, o setor está R$ 430, que dá, em média, R$ 23 com relação a cada jogo, enquanto que, na média, se ele pagar jogo a jogo, ele vai chegar a R$ 50. Tá? E, com relação ao oeste, o preço é R$ 560, média de 30 por jogo, onde a média também do jogo, a gente está considerando lá como R$ 65, né, se eu não me engano. Tá? Então, toda essa visão com relação ao acesso, e fora as facilidades, né? No momento em que o nosso sócio-torcedor tem essas vantagens dele poder, em paralelo, comprar o estacionamento pelo site, ele pode fazer a gratuidade pelo site, ele pode vir de ônibus, né? Nós temos linhas de ônibus que vêm de General Severiano, vem de Niterói, e a gente possa ampliar esse número de vagas, ou seja, tem muita vantagem do ponto de vista de praticidade. Ele chega no estacionamento, ele está com sua carteira, ele entra, ele paga do seu transporte, ele entra no estádio com voucher seguro, com a sua carteirinha, ou seja, toda a nossa meta é fazer com que ele tenha uma boa experiência com relação ao estádio, coisas que o sócio-torcedor já está acostumado, né? E outro número importante que a gente está divulgando, está considerando, é com relação à nossa meta de sócios-torcedores, né? Nós chegamos, ano passado, a cerca de 37 mil sócios-torcedores. No momento, a gente está com cerca de 30 mil sócios-torcedores.
e a gente estabeleceu como uma meta retomar aquele número e a meta chegar aos 40 mil sócios-torcedores. Eu acho que é uma meta factível, né, uma meta razoável, e para isso a gente conta com toda essa participação, essa atuação do nosso sócio-torcedor, nosso torcedor em geral. Um número que eu gostaria de trazer para vocês, nessa comparação, já ajudando o nosso torcedor, é o seguinte: se a gente for pensar do ponto de vista de números de jogos, que são 19, e os preços médios e o preço do pacote, ele, teoricamente, na Norte, ele, em 6,3 jogos, ele já vai ter o seu plano pago. Eu não sei se... ou seja, então, em 6 jogos, ele vindo a 6 jogos, ele já pagou os 19 que ele teria que pagar jogo a jogo com relação ao pacote da Norte, né? Esse número, na Leste, passa a ser a 8,6, vamos dizer assim, 8 jogos, ele vindo a 8 jogos, dos 19, ele já teria a facilidade de ter vantagens do ponto de vista da fidelidade ao plano, né, ao Botafogo. E no caso da Oeste, também basicamente o mesmo número, 8,6, é o que a gente chama o break-even, né, só por uma parte mais técnica, esse número, ele significa o número de jogos que ele vem, a partir do qual ele já começa a ter um ganho financeiro com relação à compra jogo a jogo. Eu diria que são esses os principais pontos, né, a gente colocar. Sim, inclusive o Padilha está alertando aí que o pessoal já está viajando aí para o Chile, né? Então, eu agradeço aí, e aí o Padilha continua aí nas perguntas, algumas dúvidas. Então, só para finalizar, antes de... Importante lembrar esses números que o Paulo passou aqui, porque o torcedor que faz conta, inclusive, mesmo quem tem direito à meia entrada, quem paga meia entrada, vale mais a pena fazer um pacote desse do que comprar ingresso avulso, jogo a jogo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Felipe? Bom dia ainda, tudo bem? Bom dia. Só uma dúvida, esse voucher seguro é um código que vem no celular, não é isso? Que o torcedor vai apresentar na entrada do estádio. Tem outra possibilidade dele, por exemplo, vai que o torcedor chega 3 horas antes no estádio, está aqui, chega na hora de entrar, o celular, não sei, acabou a bateria, não entrou, não sei, esse código é pela internet. Existe. Saber se ele pode trazer impresso e mostrar também, porque teve até uma pergunta no torcedor sobre isso aqui. Toda vez que ele faz o registro voucher seguro, é importante uma coisa também, o sócio-torcedor também pode abolir o uso da carteirinha. Esse é o caminho também que a gente está pretendendo, ou seja, hoje existe um custo para o sócio mandar fazer a carteirinha, mandar entregar a carteirinha em casa, o correio não entrega, todo problema. A ideia também é que o sócio-torcedor, hoje ele já não precisa ter a carteirinha, ele pode usar o voucher seguro. O voucher seguro, quando você faz o check-in, escolhe o check-in pelo voucher seguro, no caso sócio-torcedor, ou é obrigado a fazê-lo no caso de quem está comprando pela internet, você recebe um documento informando que você comprou. Se por qualquer razão perdeu o telefone perdeu a bateria, qualquer coisa, ele simplesmente chega com aquele papel, vai à bilheteria e troca. A troca vai existir, mas agora não mais por uma obrigação, mas por uma necessidade. Bom dia. Esse pacote é só para sócio-torcedor? Quem não é sócio-torcedor não tem direito a pacote nenhum? Não, o objetivo do programa é que haja um comprometimento, né, do torcedor, e ele tem que se cadastrar no programa. O programa tem uma tarifa básica de R$ 14,90, que já dá direito a uma série de benefícios, mas só quem tem quem paga a tarifa básica pode comprar os pacotes de temporada e agora do Brasileiro. Eu só queria, para finalizar, se não tiver mais ninguém com dúvida, que o sócio-torcedor, no próximo sábado agora, vai poder fazer check-in do sócio-torcedor que tem o pacote, e mesmo quem comprar o pacote brasileiro vai poder fazer o check-in e vir no lançamento da nova coleção da Topper, que começa no sábado agora, meio-dia, ele já pode fazer check-in e não paga ingresso. Quem é torcedor comum é 20 a inteira, 10 a meia, já está à venda também no voucher seguro,
E queria contar com todos vocês aqui no próximo sábado, a partir de meio-dia. Nós vamos fazer, se Deus quiser, mais uma belíssima festa de lançamento, com brinquedos para as crianças, videogame, foto com a taça do Campeonato Carioca, e o desfile da nova coleção propriamente dita. Em vez de botar uma foto na internet, nós vamos fazer aqui ao vivo, com todos os torcedores junto com a gente, curtindo demais esse momento. Só pegar um gancho aqui do Padilha, lembrando, pensei que ele fosse falar isso, mas ele é marqueteiro. Quem vai ao Chile, sócio-torcedor que vai ao Chile, nós conseguimos 100 ingressos, né? 100 ingressos de cortesia com o Audax Italiano. O que nós vamos fazer com esses ingressos? Vender? Dar? Sorteio? Não. Vamos ceder aos sócios-torcedores através de check-in. Ele vai entrar, os 100 primeiros que desejarem, que forem, fizerem check-in, receberão um ingresso para acesso ao estádio. Da mesma forma como foi feito no Vasco e Botafogo. Nós recebemos 500 ingressos, e esses ingressos de cortesia não foram utilizados pelo Botafogo para nada a não ser atender o sócio-torcedor. Em 42 segundos, o check-in foi aberto às 10 horas da manhã. Infelizmente, alguns reclamaram que acharam que não dava tempo. Em 42 segundos, os ingressos foram esgotados e entregues. Apenas, se eu não me engano, 15 pessoas que solicitaram esse ingresso não apareceram para resgatá-lo. Eles estão fazendo contato com eles para ver o que aconteceu. Mais alguma dúvida? Então é isso, quero agradecer a todos e reiterar que, apesar desse assunto não ser muito popular, mas eu acho importante contar com a colaboração dos senhores, no sentido de divulgar principalmente a reserva de gratuidade. Isso vai ser uma coisa que vai dar muito problema na catraca se as pessoas não estiverem bem informadas, e eu conto com a grande mídia, com todos vocês, para valorizarem isso, para que o torcedor possa vir com conforto para o estádio e sem estresse. Então, ele vem no dia anterior, faz a reserva de gratuidade, recebe o ingresso, e também no sentido do voucher seguro, que é uma novidade. A torcida do Botafogo já está acostumada, mas mesmo os torcedores adversários que comprarem pela internet, eles também terão a possibilidade de usar o voucher seguro. Então, ele chega da sua cidade já com o ingresso carregado no celular. Acho que vai ser uma novidade boa, acho que vale a pena. Então, eu agradeço a todos aí pela divulgação dessas novidades. Tá? Muito obrigado a todos.